da vacina da Covid-19. O general José Dallas Cruz Porfírio Dias Mori liderou o exército na independência do México contra as forças do imperador Maximiliano I em 1867. Governou o país com a mão de ferro. Só foi apeado do poder quando Francisco Madero se insurgiu a sua sexta tentativa de se eternizar no comando do país. Depois do ditador, afasta todos os concorrentes em 1908. Madero liderou a Revolução Mexicana junto com Francisco Pancho Villa Emiliano Zapata em 25 de maio de 1911. Mas Porfírio Dias passou para a história por uma frase lapidar que marca o complexo mexicano. Antes, o poderoso vizinho Yankee, pobre mexicano, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Neste semi-isolamento da pandemia, depois de ver duas ótimas séries que mostram como se faz política democrática francesa, Marseille, terceira cidade do país, tendo como grande personagem prefeito vivido por Gerard Depardieu e suas negociações na Câmara local influenciada pelas mudanças políticas em nível nacional, e Borges, que trata da ascensão de uma política de centro que vira primeiro-ministro da Dinamarca, país com população menor que os 6,7 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Estou vendo Monarca trata-se de uma série produzida pela atriz mexicana, naturalizada americana Salma Hayek, que foca nas relações da família Carranza, dona da Monarca, uma destilaria de tequilas, vários hotéis no México. Quem estuda um pouquinho de história moderna do México saberá a importância dos Carranza. Não é spoiler. Após governar o México por 3 anos, Madero foi destituído por um golpe do general Victoriano Huerta, mas este não resistiu muito, sendo removido por um golpe do exército constitucional comandado por Venustiano Carranza, que trocou a velha e desgastada Constituição de 1857 pela nova Constituição do México de 1917, mesmo ano da Revolução Russa, promovendo enfim as reformas sociais reclamadas por Vilas e Zapata. Carranza, assassinado em 1920 por outro revolucionário, Álvaro Obregón, mas Obregón foi sucedido por Plutarco Elias Calles, nome de um personagem da divertida série mexicana 100 Dias para Enamorar-nos. Obregón foi reeleito em 1928, mas assassinado antes que pudesse assumir o poder. Então, em 1929, Calles fundou o Partido Nacional Revolucionário do PNR. Mais tarde, rebatizou o Partido Revolucionário Institucional PRI, que ficou como controle de máquina do Estado mexicano por 70 anos. Só em 2000, o PRI perdeu o comando do país, quando foi eleito Vicente Fox do Partido da Ação Nacional do PAN. Desde o 1º de dezembro de 2018, o México é governado por Andrés Manuel López Obrador, do Partido da Revolução Democrática, do PRD, um populista de esquerda que tem um mandato de 6 anos. Conhecer a história dos países é fundamental na diplomacia. Parecia ser obrigatório no Instituto do Rio Branco, a escola de formação dos diplomatas do Itamaraty, antes da chegada de Ernesto Araújo ao cargo de ministro das Relações Exteriores do governo de Jair Bolsonaro,
Em palestra à turma dos formandos no IRB, em outubro, Chanceler fez uma virulenta defesa do globalismo pregado por Donald Trump, que ainda almejava a reeleição como presidente dos Estados Unidos. Disse que era melhor Brasil ser paria no mundo se tiver que ficar sozinho na defesa da liberdade. O Barão do Rio Branco e os chanceleres mais famoso com Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia da Organização das Nações Unidas, que aprovou a criação dos Estados de Israel, ou Azeredo de Silveira, que inaugurou a política externa independente do governo. Geisel, quando o Brasil ficou vulnerável na primeira crise do petróleo em 1973 e precisava conquistar novos aliados, novos mercados, reduzindo a dependência dos Estados Unidos, dos países europeus, devem ter se revirado nas tumbas com as declarações retumbantes de Ernesto Araújo. Se nunca ter chegado ao cargo de embaixador, Araújo foi promovido ministro da primeira classe em junho de 2018, após atuar como subchefe de gabinete do Itamaraty até assumir em outubro de 2016, já no governo Temer, a direção do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos, discípulos do grau de Virgínia dos Estados Unidos, e a palemista Olavo de Carvalho Ernesto Araújo foi indicada a Jair Bolsonaro pelo secretário de Assuntos Internacionais do PSL, Felipe Martins. Não foi por outro motivo que Felipe Martins, nesta semana, usou seu Twitter para defender a atuação vitoriosa de Chanceler no caso do embarque de 2 milhões de doses do ingrediente farmacêutico ativo da IFA, da AstraZeneca, que tem parceria com a Fiocruz. Eles chegaram ao final do início da noite de sexta-feira, 22 de janeiro. No cronograma original do ministro da Saúde, o ministro das Relações Exteriores, as vacinas teriam desembarcado no Brasil sábado retrasado, 16 de janeiro. O Brasil preparou um avião totalmente adesivado com aqueles ônibus de propaganda que circulavam pelas ruas divulgando os produtos com anúncio da chegada da vacina da Índia. Desde a terça-feira da semana anterior tinha sido feito com a LERD, anunciou pelo governo brasileiro, que afretou em Boeing 330 da Azul, que saindo de São Paulo fez escala em Recife, de lá embarcaria na quinta-feira à noite, retornando no sábado 16 de janeiro ao Brasil. Uma gafe imperdoável, pois o enredo não fora combinado com a diplomacia da Índia. Afinal, no sábado 16 de janeiro, quando o imaginário do Itamaraty, do Ministério da Saúde, o Brasil teria equivalente a 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, o primeiro-ministro Narendra Modi daria início à campanha nacional de vacinação do país em 1.350 milhões de habitantes. Na quarta-feira, 13 de janeiro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ironizou o Brasil, dizendo que estava queimando a largada. De fato, só na cabeça de mentes primárias seria concebível que a maior produto de insumo farmacêutico do mundo começaria a comercializar vacinas para o exterior antes de começar a imunizar a sua imensa população contra a Covid-19, mas esse assessor, Felipe Martins, teve a cara de pau de atribuir no Twitter patacoada do governo Bolsonaro, que teve que desviar o avião da Azul da rota de Bombaim para voltar a São Paulo. Dali, carrega cilindros de oxigênio para Manaus em situação desesperadora. Estardalhaço feito pela imprensa brasileira. Portugueses brasileiros vão às urnas hoje para escolher o novo presidente de Portugal.
Milhões de portugueses vão às urnas neste domingo 24 para escolher o presidente do país. Não apenas eles, milhares de brasileiros que têm direito a voto em Portugal também participarão da eleição. Candidato à reeleição Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado por PCD, CDS-PP, continuava sendo favorito para vencer logo no primeiro turno, com 59,4% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa da Achimage para TSF-DNJN, divulgado na sexta-feira 22, no último dia de campanha. A socialista Ana Gomes, com a candidatura independente apoiada pelos partidos livres e PAN, subiu para 15,4%, decolando em relação a André Ventura, líder do partido Chega, que parece com 9,7%. O colunista João Ferreira, do PCP e PEV, com 5%, ultrapassou Marisa Matias, bloco de esquerda, agora com 4,3%, mesmo com Hashtag Vermelho em Belém, que viralizou nas redes sociais. Na sequência surge o liberal Tiago Maia Gonçalves, do IL, com 3,3%. Vitorino Silva, do RR, com 1,5%. Com voto não é obrigatório em Portugal, em decorrência da pandemia da Covid-19. Sondagem da Achimage estima uma obtenção recorde de 58%, superior aos 53,48% em 2011, quando Cavaco Silva foi reeleito. É justamente esse cenário que preocupa Marcelo Rebelo de Sousa, pois a abstenção alta pode levar a um eventual segundo turno. Carlos Jalali, professor de ciência política da Universidade de Aveiro, estima uma obtenção histórica perto de 75%, levando em consideração não apenas a pandemia, mas também o recenseamento automático de portugueses morando no estrangeiro, muitos dos quais não votaram. O próprio presidente da República levantou a hipótese nesta semana durante o encontro com alunos da escola secundária Pedro Nunes, em Lisboa, onde também estudou o professor Rebelo de Sousa, evocou seus 50 anos como analista político e fez um apelo à participação das eleições, respeitando as medidas sanitárias em nome da democracia. Basta que a obtenção atinja 70% para tornar quase inevitável, em segunda volta, o segundo turno, porque a abstenção pune em função de intenção de voto dos vários candidatos, atinge mais os que têm mais intenção de voto. Em teoria, se a abstenção do território nacional, a parte imigração, for de 70% ou 75%, quem vai à frente nas intenções do voto perde, em teoria, uma parte considerável desses 15% ou 20% que não votam. Isso pode significar ficar com nomes de 50%. E, portanto, haver uma segunda volta, explicou Marcelo Rebelo de Sousa na ocasião. Alheios, a obtenção recorde que se avista acostumados com um voto obrigatório, muitos brasileiros, seja por terem dupla nacionalidade ou por recorrerem ao acordo de Porto Seguro, que exerce seus direitos eleitorais em Portugal, alguns deles pela primeira vez, como relata a correspondente da agência de notícias Sputnik Brasil em Lisboa, mas as diferenças não se restringem à obrigatoriedade do voto. Às vésperas da eleição, por exemplo, conhecida como dia de reflexão, na prática significa que os candidatos estão proibidos de fazer propaganda e se manifestar.
propaganda e se manifestar sobre suas ideias, propostas, não apenas eles, TVs, rádios, jornais, sites, também não pode noticiar nada sobre as candidaturas neste dia, assim que há 45 anos, desde as primeiras eleições democráticas realizadas depois da Revolução de 25 de abril de 1974, que derrubou a ditadura. Mas o dia de reflexão está longe de ter consenso democraticamente. Veículos da imprensa com expresso manifestaram descontentamento com a medida. Experiente jornalista São José Almeida, que trabalha no público desde a fundação do Diário, escreveu um artigo sobre os obsoletas regras eleitorais portuguesas, questionando principalmente o fato de mídia não poder falar sobre as eleições nas vésperas, algo impensável no Brasil. E estrategicamente o artigo foi publicado às 23h58 de sexta-feira 22. Há anos que questiono esta proibição, faço sobretudo desde que jornalismo online existe o absurdo que um jornal online não possa ter com visibilidade imediata e no seu site notícias sobre a campanha eleitoral. Considere mesmo que se trata de uma forma de censura. Espero que este ano haja órgãos de comunicação social que boicotem esta regra. Talvez ajude a chamar a atenção dos legisladores para quantos essas regras são obsoletas, escreveu São José Almeida. Paulistano vai votar na primeira vez em Portugal. A paulistana Gulia Treco, de 27 anos, refletiu bastante antes de ir às urnas pela primeira vez nesse domingo 24, com a nacionalidade portuguesa desde 2016, morando em Lisboa desde 2017. Ela poderia ter votado nas eleições para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, ambas em 2019, mas ainda não sentia confortável. Agora está animada para as presidências. Para mim, foi um processo natural votar nas eleições, como já vivo cá há quase 4 anos. Sinto uma compreendendo melhor o sistema político. É óbvio que querem ter um papel ativo na tomada da decisão de algo que interfere no futuro do país que escolhi, como eu disse. Neste domingo 24, ele vai sair da casa excepcionante por um bom motivo. Desde o dia 15, o país está em lockdown, mas a circulação será liberada ao longo do dia para que as pessoas possam ir aos locais de votação. Depois de assistir debates presidenciais, leia a pesquisa. Muito. Giulia conta que mudou de voto na última semana de Marisa Matias para Ana Gomes. Desde o começo estava indecisa entre as duas. Na última semana tive a certeza do meu voto para Ana Gomes, por sentir uma firmeza e a coragem de lutar pela nação, muito mais do que por objetivos pessoais. O fato de ela mesma afiliada ao PS recorre sem partido e sua postura forte sem deixar de ser empática, de fazer ver o tipo de presidente que gostaria de ter em Portugal, explica. Mestre em ciência comunista pela Universidade de Lisboa brasileira, destaca a importância de escolher uma mulher para comandar o país. Ele cita o exemplo da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, considerada uma referência no controle da pandemia da Covid-19 em seu país, e também conta o favor de Ana Gomes, possibilidade de passar para um eventual segundo turno, afastando a chance de André Ventura, candidato da extrema-direita, da qual o paulista não gosta. Como a mulher, acredito que é necessário que o cargo de poder seja cada vez mais ocupado por mulheres. Já vimos o mundo ser comandado há séculos por homens. Já passa da hora de termos uma mudança. Não quero que um André Ventura da vinda ganhe. Acidente de avião mata 4 jogadores e presidente
do Clube de Futebol do Tocantins. Um acidente na manhã deste domingo, 24, com um avião em uma pista de pouso particular em Luzimangues, no estado do Tocantins, matou 4 jogadores e o presidente do Clube de Futebol Palmas. A assessoria do clube informou que estavam a bordo os atletas Lucas Plachedes, Guilherme Noi Ranuller e Marcos Molinari. Além dos 4, a aeronave levava ainda o presidente Lucas Meire e o piloto identificado apenas como comandante Wagner. O avião caiu no momento após decolar de uma pista de pouso no distrito de Luzimangues, na cidade do Porto Nacional. A aeronave tinha acabado de decolar e atingiu o solo em um matagal logo após a cabeceira da pista. Palmas estava indo para Goiânia, onde enfrentaria a Vila Nova pela Copa Verde. Nas redes sociais do time foram compartilhadas imagens do último treino realizado no Tocantins, neste sábado 23. O jogo será às 14, de segunda-feira 25, no estádio da OAB, em Goiânia. O Vila Nova emitiu nota lamentando o acidente, informando que vai colaborar para o adiantamento da partida. Palmas divulgou nota de pesar. Palmas Futebol e Resgatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã neste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube, Lucas Meira, quando decolava para Goiânia para a partida entre Vila Nova e X-Palma, nesta segunda 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Prachedes, Guilherme Noi Ranuller e Marcos Milonari decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação, lamentando informar que não há sobreviventes neste momento de dor, consternação. O clube pede orações pelos familiares, aos quais prestará os devidos apoios, e ressaltar que no momento oportuno voltará a se pronunciar. Em entrevista ao jornal Vexernia Mosquivan, o farmacologista clínico Andrea Kandrakin revelou a mutação mais perigosa do SARS-CoV-2. Essa mutação consiste em desenvolvimento pelo patogênio de resistência à resposta imune do organismo humano. E como o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, inesperadamente o vírus pode se tornar não apenas mais contagioso, mas também mais resistente, desenvolvendo novos mecanismos de proteção contra os anticorpos, revelou o farmacologista. Variante mais provável é o vírus se tornar tão contagioso que se possa ficar infectado após apenas um contato com o outro doente. Neste caso, o vírus se tornará selvagem e vai se espalhar livremente na população, sendo praticantes impossíveis erradicar, avisou Kandrakin. Em meados de dezembro de 2020, o Reino Unido anunciou o surgimento de uma nova cepa do coronavírus. É uma nova variante, segundo avaliação preliminares, pode ser 70% mais contagioso do que o vírus comum. O premier britânico Boris Johnson declarou que a nova cepa é de 30% mais letal do que os variantes conhecidos anteriormente. Outra cepa, chamou 501V2, foi encontrada pela primeira vez em outubro passado na África do Sul, segundo os dados do Centro Europeu de Prevenção, o Controle das Doenças do ECDC, na sigla em inglês
Esta cepa é agora a variante dominante do vírus neste país. Os estudos preliminares demonstram que esta mutação, tal como a britânica, é mais contagiosa, porém ainda não existe dados de que ela afeta a gravidade de doença.